Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 7. E faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Hebreus 7, de 1 a 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque ele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ilumine na compreensão da mesma. Ó Deus, te damos graças pelo privilégio de te servir, de te adorar e de te cultuar. Obrigado pela liberdade que ainda temos no nosso país. Pedimos, nosso Deus, que abençoes o teu povo que se reúne no Brasil, em tantos lugares na noite de hoje. Abençoa os pregadores fiéis que amam a tua palavra, que querem expor a Bíblia ao povo, que não procuram promoção própria, nem são mercenários, nem movidos por intenções ocultas. Onde tua palavra for pregada com verdade, derrama ali o teu Espírito, para a conversão de pecadores, a edificação do teu povo, para que em tudo tu recebas a glória. Pedimos que aqui também, nesse local, tu te faças presente pelo Espírito Santo, atuando pela palavra nos corações de todos. Em nome de Jesus. Amém. O grande problema de todas as religiões é a questão de como as pessoas fazem para se chegar a Deus. E quase todas elas têm o conceito da mediação, ou seja, Deus, ou as divindades, os deuses, qualquer que seja a religião, eles geralmente requerem uma mediação, requerem um mediador, alguém que fique entre Deus e os homens. No gnosticismo antigo, religião anterior ao cristianismo até, havia ideia de que entre Deus e os homens havia anjos, níveis diferentes de anjos, chamados de íons, e que dominavam as esferas celestiais, e que para que você chegasse até Deus, você tinha que galgar esses degraus dessa escala cósmica até chegar a Deus. Em praticamente todas as religiões você vai encontrar a ideia de sacrifícios, ou de sacrifícios humanos para apaziguar os deuses, ou de sacrifícios de animais para obter os favores dos deuses. Ou seja, o homem sempre sentiu que ele não pode chegar na presença de Deus do jeito que ele é e do jeito que ele está. Alguma coisa precisa ser feita, ou alguém precisa interceder para que o ser humano seja aceito diante da divindade. No Antigo Testamento, quando Deus se revelou ao povo de Israel e deu a lei, Deus instituiu um sistema de sacerdotes. Esses sacerdotes eram tirados de uma das 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos eram nomeadas de acordo com os 12 filhos descendentes de Jacó, que era filho de Isaac e que era filho de Abraão. Então, uma tribo chamada Levi, essa tribo que era nomeada após o patriarca Levi, que era filho de Jacó,
A essa tribo, Deus deu o trabalho de cuidar do tabernáculo, dos sacrifícios e do serviço divino. Eles eram responsáveis pelo culto, eles não faziam mais nada. Todo homem da tribo de Levi, quando completava 30 anos, ele ia para o serviço de Deus no templo. É como serviço militar obrigatório. Só que naquele tempo era serviço religioso obrigatório aos 30 anos. Então ele tinha que largar tudo e ia para o templo, onde ele ia cortar animal, queimar animal, limpar a sujeira de animal, levar o tabernáculo para cima e para baixo, limpar a sujeira do tabernáculo, armar o tabernáculo, e depois, quando tinha o templo, ele tinha que limpar as cinzas do altar, tinha que guardar os animais que eram ofertados, mas não eram sacrificados naquele dia, tinha que dar comida para os animais, tinha que receber as ofertas, guardar as ofertas, e quando tinham tempo, eles tocavam e cantavam. Fazendo só um parênteses, a pessoa hoje em dia diz assim que tem um ministério de levita, porque ele sabe tocar guitarra ou violão e canta um pouquinho. Se você quer ter um ministério de levita, a gente vai ter que dispensar os diáconos e você vai fazer todo o trabalho que os levitas faziam, que incluíam cuidar do templo, de tudo que havia no templo. Então, vamos ter cuidado antes de nos chamar de levitas, porque o levita fazia muita coisa. Tocar era uma delas. Louvar a Deus era uma das coisas que os levitas faziam. Bom, mas fechando o parênteses aqui, que eu não posso resistir, sempre que eu posso, eu tenho que dizer isso. Então, fechando o parênteses aqui, voltando. Deus, então, escolheu a tribo de Levi para dela tirar os sacerdotes, os levitas, aqueles que funcionariam como mediadores entre o povo e Deus. Eles recebiam os animais para sacrifício, sacrificavam aqueles animais ali no templo e intercediam a Deus pelo povo, pedindo a Deus que perdoasse os pecados do povo, que ouvisse as orações do povo, que atendesse às necessidades do povo, que protegesse o povo de Israel, fizesse prosperar, enfim, todos os pedidos eram trazidos a Deus na mediação do sacerdote. E havia o sumo sacerdote entre os irmãos da tribo de Levi, de acordo com as famílias. Por ano havia um rodízio e era então escolhido um sacerdote para aquele ano em particular. Ele era o sumo sacerdote e ele tinha uma função especial. Uma vez por ano, naquele ano em que ele era sumo sacerdote, ele tinha a função, o dever e o privilégio de entrar num lugar que ninguém mais entrava. Só ele entrava. Era o Santo dos Santos. Era o lugar mais íntimo do templo, ou no tabernáculo, quando ainda o templo não tinha sido construído, que era separado do restante dos mobiliários e dos locais de culto por um véu, e onde estava a Arca da Aliança, as tábuas da lei, e a arca era coberta por uma tampa chamada propiciatório, onde tinham 2 querubins feitos de ouro batido, um de frente para o outro. Ali era o símbolo ou a representação da presença de Deus. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali, depois de ter sacrificado um cordeiro de 1 ano, puro e sem defeito, e ele levava o sangue até lá dentro. E ele salpicava aquele sangue em cima do propiciatório e fazia confissão pelos pecados de Israel. E Deus então se propiciava, Deus se aplacava, Deus perdoava o pecado do povo de Israel. Isso ele fazia ano após ano. Era tão secreta aquela cerimônia, era tão própria do sumo sacerdote, que depois de um tempo, durante o período dos Macabeus, eles amarravam uma cordinha com um sino no pé do sacerdote, quando o sacerdote entrava. Porque se ele tivesse um ataque cardíaco lá dentro, se ele morresse diante da glória de Deus, ninguém podia entrar para tirar ele. Então o pessoal puxava a cordinha, o cadáver do sumo sacerdote. Isso aí foi uma invenção dos judeus no período intertestamentário, porque eles ficavam pensando, e se o sacerdote morrer lá dentro? Ninguém pode entrar. Como é que vamos tirar ele, Então o sininho, enquanto o sininho estava tocando, o pessoal sabia que ele estava vivo, Se parasse, ele não voltasse durante um tempo, então tinha que puxar a corda para trazê-lo de volta. Então era assim que no Antigo Testamento as pessoas se chegavam a Deus, na mediação dos sacerdotes e particularmente através do sumo sacerdote, todos eles tirados da tribo de Levi. O autor da carta aos Hebreus, que nós estamos estudando agora, ele sabia disso muito bem, porque ele próprio era um judeu.
Antes de conhecer a Jesus, ele deve ter ido ao templo oferecer sacrifícios e procurado a Deus na mediação dos sacerdotes. Mas agora que ele conheceu a Jesus, ele tem essa compreensão de que aqueles sacerdotes eram provisórios. Eles eram apenas uma figura do sacerdócio superior e maior de Jesus. Jesus é que é, de fato, o último, o supremo e o maior sumo sacerdote de todos. Os sacerdotes levíticos, o sacerdócio levítico, já estava ultrapassado porque cumpriu o seu propósito. Aquilo tudo deveria ter se encerrado quando Cristo ofereceu como sacerdote o seu próprio corpo no altar da cruz do Calvário, derramando o seu sangue pelos pecados do povo. E ressuscitou imortal e vive agora à direita de Deus para interceder por nós. E ele está querendo mostrar isso para os seus leitores, aqueles judeus, também cristãos, e que estavam sendo tentados a voltar atrás, voltar para o judaísmo, voltar para o templo, voltar para os sacrifícios, porque eles estavam sendo perseguidos, porque diziam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, e os judeus daquela época não queriam aceitar isso. Então um judeu cristão era muito perseguido, era assediado, podia ser preso, torturado, perdeu seus bens, perdeu o emprego, morto. A pressão era muito grande. Essa carta foi escrita para dizer para eles: não desanimem, continuem firmes, mesmo que vocês tenham que morrer, porque voltar atrás é voltar para o que é inferior, voltar para o que é provisório, é voltar para a sombra quando você agora tem a luz, é voltar para o tipo quando você agora tem o antítipo, aquilo que o tipo simboliza, aquilo que ele preconizava. E aqui, a partir do capítulo 7, ele inicia uma comparação entre Jesus, que é o sumo sacerdote dos cristãos, o mediador entre Deus e os cristãos, e o sacerdócio judaico, o sacerdócio instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento, mas que era provisório e que deveria ter sido encerrado pelos judeus com a chegada de Cristo. E ele começa isso falando, ou mostrando, que antes que Deus tivesse feito ou instituído o sacerdócio levítico, já tinha a mediação do Filho de Deus. Jesus já era, não podia ser chamado de Jesus, porque o nome Jesus, ele só tem esse nome quando nasce. Mas o Filho de Deus, que veio na pessoa de Jesus Cristo, ele já existia como sacerdote, como mediador, muito antes de Deus ter instituído o sacerdócio levítico. E ele, para provar isso, que Jesus tem um sacerdócio que é maior do que o sacerdócio levítico, ele vai apelar ou vai mostrar a história do encontro de Abraão com um homem misterioso chamado Melquisedeque. A gente quase não sabe nada sobre esse Melquisedeque, a não ser o que Gênesis 14 diz, 3 versículos que foram lidos durante a nossa liturgia, e lá no Salmo 110, verso 4, onde ele é mencionado outra vez. Só 2 vezes ele aparece no Antigo Testamento. Mas o autor da carta aos Hebreus entendeu quem era Melquisedeque. E quem Melquisedeque tipificava. Melquisedeque representava um sacerdócio superior ao sacerdócio levita, dos levitas que estavam no templo oferecendo sacrifícios. E é isso que ele procura mostrar aqui no texto que eu li para vocês. Então o que é que ele faz? Primeiro, ele explica, ou ele tira implicações, ele deduz, pela interpretação, alguns pontos doutrinários, teológicos sobre Jesus, a partir daquela narrativa de Gênesis 14 que nós lemos, que fala do encontro de Melquisedeque com Abraão. E depois, na segunda parte do capítulo 7, ele vai, que nós veremos no próximo domingo, se Deus quiser, ele vai continuar na mesma linha, mas tendo como base agora o Salmo 110, verso 4, que é a segunda passagem que fala sobre Melquisedeque. Então aqui nesses 10 versículos do capítulo 7, a passagem que está por detrás, que ele usa, é Gênesis capítulo 14. Eu preciso explicar para vocês, mais uma vez, a importância dessas citações do Antigo Testamento. Ele está escrevendo para judeus, e o que ele faz é o seguinte: eu vou provar que Jesus é o Cristo usando a Bíblia de vocês. Qual era a Bíblia dos judeus? O Antigo Testamento. Então ele vai lá no Antigo Testamento e diz: olha aqui, vocês não estão vendo? Está escrito aqui. Por que vocês não conseguem ver?
Então, ele argumenta usando a Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento. E que é, claro, a Bíblia dos cristãos também, não é? Porque o cristianismo nada mais é do que o judaísmo consumado, realizado e cumprido. Não é? Então, a Bíblia judaica, na verdade, é nossa. Não é? O Novo Testamento é a continuação dessa Bíblia. Mas naquele tempo, quando o Novo Testamento ainda estava sendo feito, só tinha o Antigo. E os judeus diziam que era a lei que Deus lhes havia dado. Ele disse, está bem, então vamos argumentar a partir dessa lei. Veja aí em Gênesis 14 a história de Abraão e Melquisedeque. E eu queria então voltar a esse texto com vocês e lê-lo mais uma vez. Por gentileza, vejam aí na sua Bíblia Gênesis 14. Eu vou ler a partir do verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Nesses 3 versículos nós temos o resumo do encontro de Abrão com essa figura misteriosa chamada Melquisedeque. Esse encontro aconteceu depois que Abraão venceu uma guerra contra alguns reis pagãos que tinham levado seu sobrinho Ló prisioneiro. Abrão foi atrás com seu exército, 318 homens escolhidos da sua casa, perseguiu, venceu aqueles pagãos, libertou seu sobrinho Ló. E, de volta para casa, vem ao encontro dele esse Melquisedeque. O que é que nós sabemos a respeito desse Melquisedeque? Primeiro diz aí o texto no verso, eu estou lendo em Gênesis, não é? Gênesis, no verso 18, que ele era rei da cidade de Salém. Essa cidade não era muito longe do local onde a matança dos reis havia acontecido. Abraão tinha matado aqueles reis pagãos. E esse Melquisedeque, ele era o rei daquela cidade. Naquele tempo, cada cidade tinha um rei. Era o prefeito de hoje, né? Então, se fosse naquele tempo, Kassab seria o rei de São Paulo. Não é? Mas, então, o rei era a personagem mais poderosa da cidade. Cada cidade era um reinado e tinha um rei. Então, Melquisedeque era rei dessa cidade de Salém. Algumas pessoas dizem que ele era, talvez, Enoque, talvez era Sem, um daqueles 3 filhos de Noé. Uns dizem que era um anjo, outros dizem que é o Espírito Santo, outros acham que era o próprio Cristo encarnado. Eu penso que tudo isso é especulação. A melhor interpretação é que ele era um gentio, não é? Ele não era da descendência de Abraão, mas ele era um daqueles descendentes do tempo de Noé. Ele era conhecedor e portador da verdadeira religião. Ele, porque diz o texto aí, ainda, no verso 18, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, rei daquela cidade de Salém, era também sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo, aqui no texto, é dito que ele possui os céus e a terra. Os céus e a terra. Essa é uma designação para dizer que o Deus de quem Melquisedeque era sacerdote é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus que criou todas as coisas, Senhor absoluto de tudo. Então, lá no meio daquele paganismo que havia na época de Abraão, tinha um homem que conhecia Deus. E era sacerdote desse Deus e ministrava ao seu povo a verdadeira religião na cidade de Salém. Então, ele tinha essa função de rei e, ao mesmo tempo, de sacerdote. Ele era o líder civil e o líder religioso daquela cidade chamada Salém. Era esse homem chamado Melquisedeque. Outra coisa que a gente percebe é que ele é sacerdote, mas a linhagem dele não é dita. Isso é significativo, porque para que uma pessoa fosse sacerdote naquele tempo, ou mais adiante, não é? Quando Deus instituiu o sacerdócio, ela tinha que provar que era da descendência de Levi. Então era a credencial. Hoje em dia os pastores têm carteira de pastor. Né?
Como é que alguém provava que ele era ministro, que ele era sacerdote lá no templo? Genealogia. Zé, filho de Maria, de Pedro, de João, tal, filho de Levi. Ele tinha que provar que ele era filho de Levi. Então, para que você fosse sacerdote, você tinha que mostrar a sua genealogia para provar que você é daquela tribo de onde vinha o sacerdote. Só que aqui Melquisedeque aparece no trecho e a gente não sabe quem é o pai dele, não sabe quem é a mãe dele, não sabe quando ele nasceu, não tem a genealogia dele e o que mais? Ele desaparece. A gente não sabe quando ele morreu, onde ele morreu e como ele morreu. Ele simplesmente aparece lá na frente de Abraão. Só. Não se diz nada antes e não vai se dizer nada depois, a não ser Davi, muito tempo depois, quando escreve o Salmo 110, verso 4, e o menciona. Mas ele some da história. Não se registra nada dele. Ele vai se encontrar com Abraão num momento importante na vida do patriarca, que é o momento da vitória sobre aqueles reis, quando Abraão se firma como patriarca, firma a sua família e a sua descendência ali na terra como alguém que tem direito à terra, que lutou por ela e venceu. É um momento chave na vida de Abraão e então Melquisedeque vai ao seu encontro. Note que ele traz pão e vinho. Lembra alguma coisa? Não é? Só que o autor da carta aos Hebreus não quer explorar isso em nenhum momento. Mas Melquisedeque trouxe pão e vinho. Não é? Trouxe pão e vinho. E aí ele abençoa Abraão. Vê só, ele chega e diz assim para Abraão: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E acha pouco e bendiz a Deus. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele bendiz Abraão e bendiz a Deus, né? Funcionando ali como mediador entre Abraão e o Deus Altíssimo. E aí qual é a atitude de Abraão para com ele? Abraão tira 10% de tudo que ele tinha conseguido na batalha. Naquele tempo, quando alguém ganhava uma batalha, ele tomava como despojo os bens do vencido. Então levava a ovelha, levava o ouro, a prata, as armas, as vestes, levava as mulheres, as crianças, tudo aquilo era despojo de batalha, de guerra. Por mais cruel que isso pareça, mas era assim que funcionava naquela época, graças a Deus. A gente não vê isso tanto hoje, não é? Graças a Deus não tem. Mas naquela época era assim. E Abraão separou 10% do melhor que ele tinha, do gado, das vestes preciosas, do ouro que ele tinha tirado, e ele deu a Melquisedeque 10%. Era costume naquela época, as pessoas, quando se viam diante, ou quando prestavam culto às suas divindades, eles davam a elas ofertas, davam bens, davam as suas propriedades. E é claro, Abraão desde cedo aprendeu que uma das maneiras de mostrar sua gratidão a Deus era dando do melhor que ele tinha. E ele dá então 10% daquilo que ele tinha conseguido ali na batalha. Então, é esse o episódio, é isso que aconteceu. Agora eu quero que você venha comigo lá para a carta aos Hebreus. Como é que o autor da carta aos Hebreus interpreta esse momento? Ele vai ler a Bíblia, não é? Ele está citando aqui o episódio em que essas coisas aconteceram, e ele vai interpretar esse episódio e vai fazer aplicações para os seus leitores. Vamos ver como é que ele interpreta. O que ele vai mostrar aqui é que esse Melquisedeque, ele era um tipo, ele era a figura de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que é superior a Abraão e que é superior a Levi. Ele está fazendo isso para dizer aos seus leitores: não voltem para o judaísmo, para os sacerdotes levitas, porque eles, além de serem provisórios, eles eram inferiores ao sacerdócio de Jesus. Vocês já conheceram o sumo sacerdote supremo. Está aí na lei de vocês. Esse Melquisedeque aí, está vendo esse Melquisedeque que está aí em Gênesis 14? Eu vou explicar a vocês o que é que aquilo significa. Ele começa a interpretar. Hebreus 7, a partir do verso 1. Primeiro ponto é que esse Melquisedeque tipificava
o reino de justiça e paz do Messias. Veja como ele interpreta. Verso 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saía ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí ele começa a interpretar. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Onde é que ele arrumou isso, rei de justiça? É que a palavra Melquisedeque é uma palavra hebraica composta de Melech, que significa rei, e Tzedek, ou Tzadik, que significa justiça ou justo. Então ele já interpretou o nome do cidadão. Melquisedeque significa rei de justiça. E ele é rei da cidade de Salém, que é a palavra que vem de Shalom, que significa o quê? Paz. Justiça e paz. Então ele já interpreta, Melquisedeque, ele é rei de justiça, é isso que o nome dele significa, e ele é rei de uma cidade chamada Paz. Então, a figura de Melquisedeque, o nome dele e a cidade da qual ele era rei, já tipificava o reinado de justiça e de paz do Messias. No Antigo Testamento, os profetas todos disseram que quando o Messias viesse, ele seria rei de justiça ou rei da paz. Aliás, é esse o nome do Messias lá em Isaías 7. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E na relação lá você vai encontrar justiça e paz entre os nomes daquele que haveria de ser o rei mandado por Deus para reinar sobre toda a terra. Segundo lugar, o nosso autor aqui está interpretando a passagem, ele diz que Melquisedeque tipificava ou simbolizava o Filho de Deus, o eterno sacerdote mediador. Por quê? Porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ninguém sabe quando ele nasceu e ninguém sabe o que ele morreu. Ou seja, do ponto de vista do texto bíblico, ele é eterno. Não tem começo nem fim. Não é? Todo mundo na Bíblia tem começo e tem fim. Genealogia serve para isso. Mas Melquisedeque aparece do nada, por assim dizer. Não tem começo e não tem fim. Então, o autor da carta aos Hebreus diz, o fato de que a Bíblia não registra o nascimento dele, a genealogia dele, nem a morte dele, é um símbolo de Jesus Cristo, o Filho de Deus que é eterno, é imortal. Ou seja, Melquisedeque simbolizava um sacerdote ou um sacerdócio eterno e superior. E como tal, veja, é o que ele diz aí no verso 3, olha, de Hebreus 7. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus. O Filho de Deus também não tem começo e não tem fim, Jesus, Cristo. Não é? Sempre existiu o eterno com o Pai. Tomou a forma humana, nasceu de uma criança, nasceu de uma mulher, se tornou criança, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, eterno, imortal. Melquisedeque era símbolo de Cristo, era uma figura de Cristo e do sacerdócio de Cristo. Aí ele continua, ele era maior do que Abraão. Por quê? Porque Abraão pagou por duas razões. Primeiro, porque Abraão, vou começar pela ordem correta. Primeiro, porque ele abençoou Abraão. E quem abençoa quem? É o menor que abençoa o maior ou é o maior que abençoa o menor? Quando você era menino, você dizia bença pai ou teu pai dizia bença filho? É o maior que abençoa o menor. E quem abençoou quem no encontro? Melquisedeque abençoou Abraão. Quer dizer, ele era maior do que Abraão. E note que o texto diz aqui, no verso 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O inferior é abençoado pelo superior. Ele abençoou Abraão, veja versos 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem era Abraão? Abraão era aquele a quem Deus fez as promessas. Que pessoa importante era Abraão? Só que Melquisedeque era mais ainda do que ele, porque abençoou aquele que tinha as promessas.
Então, ele representava alguém superior a Abraão. E não só isso, Abraão pagou os dízimos para ele. Abraão pagou dízimo para Melquisedeque, reconhecendo a função dele e o ofício dele de sacerdote do Deus Altíssimo. Então essas duas coisas, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que Melquisedeque abençoou Abraão, era uma prova de que Melquisedeque era maior do que Abraão. E o que é mais, portanto, ele era maior do que Levi, que é a tribo de onde vêm os sacerdotes. Veja o raciocínio dele. Por que é maior do que Levi? Porque Levi ainda não tinha nascido, né? Mas estava em Abraão. Então, através de Abraão, Levi, que recebia dízimos para sobreviver, pagou dízimo a Melquisedeque. Esse é o raciocínio aqui, diz aí no verso 8, né? Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, os levitas são mortais. Porém, ali aquele de quem se testifica que vive, se referindo a Melquisedeque. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Portanto, aqui está o raciocínio do autor de Hebreus. Ele está, em resumo, dizendo o seguinte. Lembra daquele episódio em que Abraão encontrou uma pessoa chamada Melquisedeque? Você já parou para pensar quem era esse Melquisedeque? Rei de justiça, rei de paz, eu estou acrescentando, trouxe pão e vinho, não é? Não tem começo, não tem fim, abençoou Abraão e recebeu dízimos. Quem vocês acham que ele representava? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sacerdote perfeito, aquele que é o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens, e não tem outro além dele. O que são os sacerdotes que estão lá no templo judaico? Eles são meras e pálidas representações, figuras do sacerdócio de Cristo. Antes deles existirem, antes de Deus instituir a lei, antes de Levi nascer, que é o pai dos sacerdotes, Jesus já era representado através de Melquisedeque como sendo o mediador supremo, perfeito, o Filho de Deus. Com isso, ele está dizendo, o Antigo Testamento, o sistema levítico de sacrifício já foi abolido com a vinda de Cristo. Porque era provisório, era representativo. A lei que determinava todas estas coisas, ela já passou. Nós agora nos achegamos a Deus na mediação de Jesus, que é o sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito que não precisa ser repetido, como os sacerdotes repetem e ficam matando animal todo dia, o dia todo lá no templo. Não precisamos mais disso, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi oferecido. Portanto, regressar ao judaísmo, aos sacerdotes levíticos, é regredir, voltar ao que era provisório, temporal e imperfeito. O que nós podemos aprender dessa passagem tão profunda, tão, às vezes, pouco difícil de compreender, não é? É por isso que antes de entrar nessa passagem ele deu uma bronca, dizendo, vocês precisam crescer um pouquinho, né? Amadurecer um pouco mais, porque eu quero ensinar para vocês coisas mais profundas, mas vocês estão no ABC. Não é? E ele, capítulo 5, né? Ele faz uma repreensão para eles, entra no capítulo 6, final do capítulo 5, ele entra no capítulo 6, fazendo essa repreensão, exortando eles a prosseguirem, e aí agora, finalmente, no capítulo 7, ele explica a respeito de Melquisedeque, que era um tipo, uma figura de Jesus como sumo sacerdote. Quais são as lições que nós precisamos tirar para nós? Primeira delas, não fique impressionado quando você vê determinadas igrejas querendo judaizar o evangelho. Você vai encontrar a igreja onde tem pastor que bota um véu judaico, fica tocando aquele chifre, o shofar, fica de costas, né? Tocando o shofar, porque não há, o levita, quando ia pronunciar a bênção ao sacerdote, ele ficava voltado para a arca, para os símbolos, de costa para o povo. Está inclusive na lei isso. Trazem um candelabro de Israel, querem celebrar as festas judaicas, Páscoa, Tabernáculo, festa dos pães ázimos, querem guardar o sábado. Vocês vão encontrar entre os evangélicos gente que acha que essas coisas de Israel, elas são espirituais, elas são assim, que Deus aprova isso.
Esse pessoal precisa ler a carta aos Hebreus, não acham? Precisa ler a carta aos Hebreus, porque estas coisas todas de Israel, do judaísmo, eram provisórias, gente. Eram temporais, elas foram ordenadas por Deus como tipos, sombras e figuras para preparar o povo para a chegada do Messias, que era aquele de quem estas coisas falavam. Uma vez que Cristo veio, não tem mais por que cristão circuncidar filho, guardar a dieta religiosa dos judeus, guardar o calendário judaico, ter candelabro judeu, usar quipá, tocar chofar, botar véu. Isso tudo é sombra, é rudimento, isso tudo já passou. Nós hoje adoramos e servimos a Deus na mediação plena de Jesus, o Filho de Deus, que é o cumprimento de todas estas coisas. Então não se impressione quando você ouvir gente aí querendo dizer que nós precisamos voltar às práticas do povo de Israel para sermos cristãos perfeitos, porque tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir. Mas Jesus já voltou. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é a respeito do dízimo. Vocês percebem que muito tempo antes da lei, muito tempo antes de Levi, porque os dízimos foram dados por Deus ao povo de Israel para poder sustentar aquela tribo. Do que é que vocês acham que aquela tribo ia viver? Porque quando fazia 30 anos, o levita tinha que largar o trabalho dele, o campo dele, ia trabalhar no templo. Ia viver de quê? Então, todas as 11 tribos que restavam, elas tiravam 10% do que tinham e levavam para o templo, para a manutenção do templo, manutenção dos levitas, manutenção dos sacerdotes. Os levitas viviam de 10% das 11 tribos. Então, os dízimos foram instituídos por Deus muito tempo depois do encontro de Abraão com Melquisedeque. Mas já antes da lei mandar dar o dízimo, Abraão já deu a Deus 10% do melhor que ele tinha. Então, o dízimo não é uma questão da lei, ela antecede a lei. É antes da lei. É uma prática já feita por Abraão. Nós vamos encontrar Jacó depois também dando de Deus, dando de tudo, o dízimo para Deus. O fato de que Deus instituiu 10% na lei foi simplesmente para regulamentar uma prática que já havia na nação de Israel. Já havia no povo de Israel antes mesmo da lei. Terceira coisa que eu queria tirar aqui para vocês desse texto é que Deus, em meio ao paganismo, tinha um remanescente eleito no meio daquela população pagã. Melquisedeque era rei da cidade de Salém, que estava na mão, se eu não me engano, é de um daqueles povos pagãos. Eu não sei se moabitas ou amonitas, eu não sei, os jebuseus, eu não me recordo agora, mas com certeza era um povo extremamente pagão, que não conhecia a Deus. Mas lá no meio das cidades pagãs, tinha a cidade de Salém, onde tinha um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo. Onde é que Melquisedeque aprendeu a respeito de Deus? Ele provavelmente era o último portador daquela religião verdadeira que vem do tempo de Noé. É por isso que alguns acham que ele era um semita da descendência de Noé, um dos últimos representantes lá. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é a misericórdia de Deus em não se deixar ficar sem testemunho no mundo. Em não se deixar sem testemunho o mundo afora. A nossa missão hoje, como igreja de Deus, como gente que conhece o verdadeiro Deus e que tem o verdadeiro Deus se revelando a nós na sua palavra, na mediação de Cristo, é levar esse conhecimento ao mundo todo. É levar esse conhecimento ao mundo todo. Anunciar o evangelho aos povos pagãos, onde eles estão sem luz, sem conhecimento, não conhecem a Deus, adoram falsos deuses, não conhecem a verdadeira religião que Deus revelou, que é o cristianismo em torno da pessoa de Jesus. Vejam, todavia, como Deus, na sua misericórdia, Ele pode agir no meio do mundo. A quarta lição que eu quero tirar aqui é a importância de nós estudarmos a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Vocês percebem como esse autor da carta aos Hebreus, ele construiu toda a doutrina da mediação de Cristo com base em quê? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de Cristo. E Cristo é o centro do Antigo Testamento. Ele está presente no Antigo Testamento. As genealogias falam de Cristo. Os tempos da Escritura falam de Cristo. Os tipos e instituições de Israel nos falam de Cristo.
Então, nós devíamos ler também o Antigo Testamento. Eu sei que às vezes é penoso, né? Você começa a ler Levítico, né? O crente começa entusiasmado. Vou ler a Bíblia esse ano. Gênesis ele vem no embalo, né? Lê todinho na tirada só. Chega em Êxodo, aquelas histórias, ele vai lendo. Aí chega Levítico, né? Aí já vai, né? Aí número, fulano gerou cicrano, foram tantos mil que saíram, não sei o que, aí já vai diminuindo. Aí quando chega em março, ele voltou para os Salmos, né? Ou então vai ler João de novo, né? Pela 10ª vez na vida dele. Não desista, o Antigo Testamento está cheio de ensinamentos preciosos a respeito do nosso Salvador. Nós somos a continuação. Eu não gosto nem de chamar de Velho Testamento, porque dá uma ideia de uma coisa que não tem mais valor, ultrapassada. A gente devia chamar de Antiga Aliança ou Antigo Testamento. Não é? E o nosso de novo, né? Mas antigo não dá tanto a ideia assim de depreciação como às vezes as pessoas dão quando chamam de Velho Testamento. Mas a última lição que eu queria trazer para nós aqui que é o ponto principal do texto, é que o acesso a Deus, e foi este o problema que eu levantei no início dessa mensagem, a questão de como chegar a Deus. O acesso a Deus sempre foi mediante o seu Filho. O sumo sacerdote que permanece para sempre. A mediação sempre foi de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui no Brasil, em qualquer lugar, só se pode chegar a Deus na mediação de Jesus. Maria não é medianeira, os santos não são medianeiros, a igreja não é medianeira, pastor não é medianeiro, padre não é medianeiro, o Papa muito menos. Nós hoje podemos chegar a Deus mediante Jesus. E aqui eu concluo com esta palavra de aplicação para você que está se sentindo desse tamanho diante de Deus, você que tem dúvidas do seu relacionamento com Deus, você que se sente abatido pelos seus pecados, com a culpa dos seus erros. Para você chegar a Deus não é uma questão de mérito, porque você nunca vai chegar numa situação em que você vai merecer de Deus alguma coisa. É por isso que Ele mandou um mediador. É por isso que nós temos um sumo sacerdote, alguém que intercede por nós, que já se ofereceu como sacrifício para pagar os nossos pecados. E eu estou dizendo isso a você, crente. Porque a pessoa é crente, mas ela leva tempo às vezes para aprender o que é a graça de Deus. Ela começa no espírito, mas quer se aperfeiçoar na carne, como se ela tivesse que merecer de Deus alguma coisa. Não. Nós somos santificados e nós vivemos como cristãos da mesma maneira com que nós somos salvos, pela graça, mediante a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, seu acesso a Deus sempre está aberto. Você pode chegar para Ele hoje à noite, do jeito que você está, como você está. Você vai estar na própria presença de Deus, na mediação de Jesus, porque é pelos méritos dEle, não é pelos seus. Não é pelos seus. E você pode chegar diante de Deus nessa noite e colocar diante dele o seu fardo, a sua angústia, a sua preocupação, os seus problemas, os seus desejos. E você pode ter a certeza de que eles chegaram até a presença do Altíssimo Criador dos céus e da terra, que possui todas as coisas, o Deus de Abraão, o Deus de Melquisedeque, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Não tem por que você viver longe dele. Não tem por que você viver desanimado, esfriar na fé. Mas o seu relacionamento, se você entender que é na mediação de Jesus, sempre, isso vai significar uma diferença profunda na sua vida, na prática, no dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida. E que em Cristo Jesus você encontre descanso, como Ele prometeu. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que nele você encontre paz e descanso, alegria e certeza, para viver nesse mundo cheio de dores, de sofrimento, de contrariedades, até aquele dia em que Ele vai nos receber lá na glória e vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o mundo muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ó Deus, obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é um sacerdote perfeito que intercede por nós com oração eficaz. É por causa da intercessão de Jesus que nós não somos destruídos, nem arruinados pelo diabo, pelo pecado e pelo mundo.
Senhor, te damos graças porque através dele temos acesso à tua presença. Entramos além do véu, no mundo das realidades eternas, invisíveis e permanentes. Te damos graças, ó Deus, porque enquanto mesmo aqui nesse mundo, cheio de dor e de sofrimento, nós temos o consolo do Espírito Santo, que nos aponta para Jesus e conforta o nosso coração. Abençoa o teu povo que aqui se encontra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.